Sabe, aquela sensação, você quer entender um assunto de verdade. Aí você baixa artigo, lê notícia, encontra estudo com gráfico, outros que são pura teoria, e fica aquela pilha de coisa na mesa. A pergunta é sempre a mesma. Como que eu junto tudo isso, sabe? Parece que a gente precisa de um mapa para navegar nesse caos todo. E a boa notícia é que esse mapa existe. O que a gente vai analisar hoje é justamente uma metodologia criada para ser esse guia, a revisão integrativa. Nossa base aqui é o artigo Revisão Integrativa, o que é e como fazer, de Souza, Silva e Carvalho. O nosso objetivo é entender como essa ferramenta funciona na prática, como ela transforma o caos da informação em conhecimento sólido, né? A PBE. Esse termo aparece muito, principalmente na saúde, mas o que ele significa na prática para quem não é da área? A PBE é, na essência, uma mudança de mentalidade. É a decisão de basear suas ações no melhor conhecimento científico que existe. E não só na intuição ou no sempre foi feito assim. Entendi. O artigo menciona que o movimento foi impulsionado por um epidemiologista, o Art Cochrane, que percebeu um problema que hoje é, assim, universal. Qual? A quantidade e a complexidade de informações. É muita coisa. Os profissionais simplesmente não conseguiam mais acompanhar tudo que era publicado. A PBE é uma tentativa de criar um filtro, sabe? Um método para achar a melhor resposta no meio de tanto ruído. Peraí. Então quer dizer que revisão de literatura não é tudo a mesma coisa? Eu sempre achei que era só pegar uns artigos e resumir. O artigo compara a revisão integrativa com outras duas, a meta-análise e a revisão sistemática. Qual é a diferença real entre elas? Essa é a primeira grande peça do nosso quebra-cabeça. Elas têm propósitos muito diferentes. Vamos começar pela mais específica, a meta-análise. Ela é puramente quantitativa. Só números, então. Só números. Imagina que 10 pesquisas testaram o mesmo medicamento com a mesma dosagem em pacientes parecidos. A meta-análise usa a estatística para combinar os resultados desses 10 estudos e criar um único resultado, uma super pesquisa. Ah, para dar mais força para o resultado, né? Exatamente. O objetivo é aumentar a força estatística, ter um número com um grau de certeza muito maior. Ok, entendi. A meta-análise é a rainha dos números. E a revisão sistemática? O que ela faz de diferente? A revisão sistemática também é super rigorosa, mas o foco dela é outro. É responder a uma pergunta muito específica. Do tipo, Por exemplo, a terapia X funciona para tratar condição Y. Para responder isso, ela segue um protocolo muito rígido para achar e avaliar estudos, principalmente os experimentais. O objetivo principal é eliminar o viés do pesquisador e dar uma resposta clara, um sim ou um não. tá, então a meta-análise busca a certeza estatística, a sistemática busca a resposta definitiva para uma pergunta. Onde que a revisão integrativa se encaixa nisso? Qual é o superpoder dela? O superpoder da revisão integrativa é a amplitude dela. É ser uma espécie de tradutora universal. É a única que consegue colocar um estudo estatístico e um relato de experiência para conversar na mesma língua. Nossa, que interessante. Enquanto as outras são especialistas, a revisão integrativa é a generalista. Ela permite incluir tudo junto. Estudos experimentais, não experimentais, teóricos, qualitativos. Por isso o artigo diz que ela permite uma compreensão completa do fenômeno. Ela não serve para perguntas de sim ou não, mas para perguntas mais abertas, tipo, o que a gente sabe sobre a experiência de pacientes com a doença X? Fascinante. Então, se as outras duas constroem um pilar de conhecimento bem fundo e estreito, a revisão integrativa constrói uma ponte conectando vários pilares para dar uma visão panorâmica. É exatamente essa a analogia. E por ser essa ponte, o risco de se perder no caminho é maior, né? É por isso que o método precisa ser tão rigoroso. O artigo propõe um processo bem claro em 6 fases, para garantir que essa construção seja sólida. Certo, vamos a esse guia prático. Se essa é a nossa jornada para desvendar um tema, qual é o primeiro passo? O que impede a gente de começar a andar em círculos?
O primeiro passo é a primeira fase, a elaboração da pergunta norteadora. E o artigo é enfático aqui, diz que essa é a fase mais importante. Uma pergunta bem formulada funciona como uma bússola. Uma bússola. Sim, ela define os limites da sua busca, que tipo de informação você vai coletar. Uma pergunta vaga leva a uma busca infinita e, assim, a resultados que não servem para nada. Vamos dar um exemplo prático. Se o tema fosse, sei lá, home office, uma pergunta ruim seria: home office é bom? É vago demais. Como seria uma boa pergunta nesse caso? Uma boa pergunta seria muito mais específica. Por exemplo, quais fatores psicológicos descritos na literatura entre 2020 e 2023 influenciam a produtividade de equipes de tecnologia em home office? Nossa, bem específico. Viu como é precisa? Delimita o que, quem, onde e quando. Com uma pergunta assim, a sua busca deixa de ser um tiro no escuro, passa a ter um alvo. Perfeito. A pergunta é a bússola. Com ela em mãos, vamos para a segunda fase. A busca na literatura. Mesmo com o alvo, imagino que não baste jogar a pergunta no Google. Definitivamente não. A busca tem que ser sistemática. O artigo recomenda usar bases de dados científicas, mas também fazer uma busca manual nas referências dos artigos que você encontrar. É como seguir um rastro, sabe? Sei. E o mais importante, você precisa definir antes, com muita clareza, seus critérios de inclusão e exclusão. O que faz um artigo entrar na sua análise e o que o desqualifica. Isso evita que você escolha só os estudos que confirmam o que você já pensa. Ok, fizemos a busca e agora temos, sei lá, uns 50 artigos que passaram nos critérios. Aí começa a terceira fase, a coleta de dados. Como a gente extrai a essência desses 50 estudos sem criar uma planilha caótica? O segredo aqui é a padronização. O artigo sugere criar um formulário padrão para ser preenchido para cada artigo. É como preparar os ingredientes para uma receita. Você não joga tudo de qualquer jeito. Esse formulário garante que você extrai as mesmas informações de todos: autores, tipo de estudo, resultados. Isso organiza o processo e permite comparar as informações de forma justa. Entendi. Então agora eu tenho uma planilha gigante e organizada. Mas nem todos esses artigos têm o mesmo peso, certo? Um estudo com 10 mil pessoas não é a mesma coisa que um artigo de opinião. Como diferencio a força de cada um? Essa é a pergunta-chave que nos leva à quarta fase, a análise crítica dos estudos. E para isso a gente usa uma ferramenta chamada hierarquia das evidências. É um sistema que classifica a força de um estudo com base na metodologia dele. O artigo apresenta uma pirâmide de 6 níveis. Uma pirâmide de confiança, então. O que está no topo, na evidência mais forte? No topo, no nível 1, está a meta-análise de múltiplos ensaios clínicos randomizados. É o grau mais alto de certeza que a ciência pode oferecer. O suprassumo. Exato. Logo abaixo, no nível 2, estão os ensaios clínicos individuais. E no nível 3, os estudos quase experimentais. Esses 3 formam o topo da pirâmide, as evidências mais robustas. E na base da pirâmide? Onde entram os outros tipos de conhecimento que a revisão integrativa se propõe a incluir? É aí que fica interessante. O nível 4 inclui estudos não experimentais, como os descritivos, as pesquisas qualitativas. Eles não testam eficácia, mas são essenciais para entender contextos, experiências. No nível 5, temos os relatos de caso ou de experiência. E lá na base, no nível 6, estão as opiniões de especialistas. Mas essa hierarquia não corre o risco de criar um preconceito? Quero dizer, a opinião de um especialista com 40 anos de experiência, mesmo sendo nível 6, pode ser muito mais útil na prática do que um estudo experimental super específico? Essa é uma crítica excelente. A hierarquia não significa que o nível 6 é ruim e o nível 1 é bom. Significa que eles oferecem tipos diferentes de certeza. A opinião do especialista é riquíssima para insights, mas tem um risco maior de viés pessoal. A meta-análise te dá uma certeza estatística altíssima sobre um ponto muito específico. O papel do pesquisador é justamente colocar esses níveis em diálogo, reconhecendo a força e a limitação de cada um. A pirâmide não é um ranking de importância, mas um guia para calibrar nossa confiança. Entendido. É um mapa de confiança. Depois de coletar, organizar e pesar tudo, chegamos na quinta fase.
a discussão dos resultados. É aqui que a mágica acontece. A hora de juntar as peças. Exatamente. Essa é a etapa mais criativa, mais analítica. O pesquisador pega todos aqueles dados organizados e começa a tecer as conexões. Ele compara os achados, identifica padrões, aponta contradições e, muito importante, destaca as lacunas, aquilo que ninguém pesquisou ainda. Onde tem oportunidade, né? Isso. É o momento de interpretar o que o conjunto da obra está dizendo, de construir a imagem final do quebra-cabeça. E com o quebra-cabeça montado, o ciclo se fecha com a sexta e última fase, a apresentação da revisão, que é basicamente compartilhar a solução do enigma. Exato. A apresentação precisa ser um livro aberto. Quem lê tem que ser capaz de refazer todo o seu percurso. Qual foi a pergunta? Como a busca foi feita? Por que certos artigos foram excluídos? É isso que dá credibilidade ao trabalho. Não basta apresentar a conclusão, tem que mostrar o caminho rigoroso que levou até ela. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Saindo do universo acadêmico, por que esse método é tão relevante para qualquer pessoa que lida com informação hoje? Se a gente conectar isso ao quadro geral, a revisão integrativa é mais do que uma metodologia, é um modelo para pensamento crítico. Um modelo. Sim, vivemos na era da infoxicação, né? Esse método nos dá uma estrutura para pegar essa massa de informações e transformá-la em conhecimento organizado. O artigo diz algo muito poderoso, que o impacto dessa ferramenta fomenta o pensamento crítico que a prática diária necessita. Sou incrivelmente robusto, mas também parece exigir um tempo e um rigor absurdos. Isso é algo que uma pessoa normal consegue aplicar no dia a dia para, sei lá, entender um novo mercado para sua empresa? Olha, obviamente não vai ser com o mesmo rigor formal de uma publicação científica, mas o princípio, a mentalidade, é totalmente aplicável. Você pode adaptar os 6 passos. 1. Formule uma pergunta de negócio super específica. 2. Faça uma busca ampla, leia relatórios, notícias, converse com clientes. 3. Organize o que encontrar. 4. Analise criticamente. Um relatório de consultoria tem um peso, um post de blog tem outro, né? 5. Sintetize os padrões. E 6. Apresente suas conclusões para sua equipe. É aplicar a mesma lógica para tomar decisões melhores. Recapitulando rapidamente então, a revisão integrativa é a ferramenta mais completa para entender um tema porque ela não tem preconceito com o tipo de conhecimento. Ela combina estudos teóricos, práticos, com números, com narrativas, e para não virar bagunça, ela nos dá um roteiro de 6 passos, que começa com a arte de fazer uma boa pergunta e termina com a obrigação de ser transparente. Exato. O grande valor dela é ser um antídoto contra o excesso de informação e a superficialidade. Ela nos ensina a ir fundo, a construir uma síntese robusta que pode guiar nossas ações. É fascinante como um método da área da saúde, na verdade, nos oferece um modelo mental para aprender sobre qualquer assunto complexo. Separar o sinal do ruído. Perfeito. Separar o sinal do ruído. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? O artigo apresentou uma hierarquia de evidências bem clara para a pesquisa científica. Como seria se a gente adaptasse uma hierarquia de evidências pessoal para as informações que a gente consome todo dia? Se a gente pensar em notícias de grandes portais, vídeos curtos em redes sociais, artigos de opinião, documentários, conversas com especialistas, o que estaria no topo da nossa pirâmide pessoal como a evidência mais forte? E o que estaria lá na base como aquilo que a gente deveria consumir com muito mais ceticismo?